minha vida também. E para ministrar a palavra do Senhor nesta noite, eu quero convidar o nosso obreiro Alessandro Lima, que vai chegar e dar lugar ao Espírito de Deus, para Deus usá-lo. Amém. Que Deus abençoe. Pode chegar, nosso irmão. Obrigado, pastor Juan. A paz do Senhor a todos os irmãos nessa noite. Bom estarmos mais uma vez aqui nessa sexta-feira, como de costume, para louvarmos ao Senhor Jesus. Temos feito isso aqui já essa noite, glorificando e exaltando o seu santo e poderoso nome. Você que está acompanhando na sua casa, chega no botãozinho de compartilhamento, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, com outros irmãos. O intuito é sim que o vídeo se expanda e que a programação da nossa igreja ela possa alcançar outros corações, outras vidas, outras pessoas. O motivo é esse, é que vidas possam ser abençoadas por cada culto que acontece aqui. Não é porque eu estou aqui hoje não, tá bom, irmão? É porque todas as sextas acontece esse culto, e quanto mais você divulga, mais a palavra que é ministrada aqui, como é ministrada também aos domingos de costume, possa alcançar outras vidas, pessoas que estão precisando ouvir uma palavra. E nós, todos os dias, como crentes, como cristãos, precisamos ouvir a palavra de Deus, porque é ela que nos fortalece, é ela que nos edifica, é ela que nos exorta. Ela é uma espada, né, que corta até a divisão da alma e do espírito. Oh, glórias a Deus. Você pode glorificar a Deus aí na sua casa nessa noite? Dê um glória para Deus aí bem forte, que Jesus vai visitar hoje a sua casa. Aleluia. Vai visitar hoje a sua vida. E nesse momento Ele vai tocar a sua necessidade. Se é uma cura, se é uma libertação, se é paz, se é portas abertas, Jesus Ele pode realizar o impossível nesta noite. Aleluia. Talvez uma resposta, uma vitória que você esteja precisando. Deus é fiel. A palavra está no livro de Joel, capítulo 3, versículo 14. É uma palavra muito conhecida de todos nós. Só vamos ler esse versículo, porque todos nós conhecemos bem essa palavra que se encontra no livro de Joel. Pega a sua Bíblia, desfolhe ela, capítulo 3, versículo 14. E diz assim, a palavra do Senhor está aqui no telão. Multidões, multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto no vale da decisão. O sol e a lua se ennegrecerão e as estrelas retirarão o seu resplendor. O Senhor bramará de Sião e dará sua voz de Jerusalém. Os céus e a terra tremerão, mas o Senhor será o refúgio do seu povo e a fortaleza dos filhos de Israel. Oh, glória! O Senhor é a nossa fortaleza. Você pode dizer isso aí? O Senhor é a minha fortaleza. Ele é a nossa fortaleza. O que seria de nós se não fosse o Senhor? Ele mesmo disse, sem mim, nada vocês podem fazer. Então, se nós estamos realizando qualquer coisa que seja de glória a Deus, porque você está realizando por causa dele. Ele é o Senhor. Ele é digno de toda honra e de toda glória. Vamos dar um tema a essa palavra que nós vamos ministrar nessa noite. É no vale da decisão. Amém? Esse é o tema da palavra de hoje. Senhor Jesus, na tua presença nós nos encontramos nessa noite, Senhor. Estamos aqui não acreditando que somos bons ou que podemos. Nós dependemos do Senhor, nós precisamos do Senhor e acreditando na tua promessa que nós estamos aqui nessa noite, Pai. Venha nos usar, venha colocar no nosso coração a palavra que o Senhor deseja, que seja ouvida pelos ouvintes que estarão acompanhando agora, ou outros ouvintes que depois estarão acessando esse vídeo, que o Senhor possa falar ao coração. Não o que queremos ouvir, ao nosso coração. Não
o que queremos ouvir, mas o que nós precisamos ouvir. E o Senhor sabe, Pai, porque o Senhor sonda os nossos corações, o Senhor sabe das nossas necessidades, o Senhor vê o profundo da alma, do espírito, Senhor. Aleluia! Oh Deus, nós vemos aquilo que está diante dos nossos olhos. O que nós podemos contemplar é simplesmente a aparência, mas o Senhor é o Deus que sonda, Pai, eita glória, e vê a necessidade, o gemido, a dor, a fraqueza, o desânimo, que nesta noite o Senhor possa nos fortalecer na Tua presença. É o que nós te pedimos, no poder que há no Teu santo e glorioso nome. Uma coisa estou sentindo aqui agora, que Deus está nesse lugar. Uma coisa estou sentindo aqui agora, que Deus está neste lugar. Diga aí, Deus está nesse lugar, nesse lugar. Deus está nesse lugar, nesse lugar. O Espírito Santo nos revela que Deus está nesse lugar. E uma coisa estou sentindo aqui agora, que Deus está, Ele está nesse lugar. Uma coisa estou sentindo aqui agora, que Deus está neste lugar. Deus está nesse lugar. Profetize aí na sua casa. Deus está nesse lugar. O Espírito Santo nos revela que Deus está neste lugar. Para terminar, conta para Jesus aonde é a sua dor, pois Ele é o remédio, irmão, confia no Senhor. Não te desanimes com a tua cruz, o que tu precisas, conta para Jesus. O que tu precisas, contas para Jesus. Oh glória! Aleluia, aleluia! O livro do profeta Joel é um livro profético que nos traz revelações e profecias que falam de tempos futuros, tempos do fim, e especificamente esse capítulo 3, versículo 14, fala de multidões que se encontram em um vale e precisam tomar uma decisão. Há dois aspectos dessa profecia, dessa palavra de Joel, que é uma palavra profética, uma palavra que nos arremete ao fim dos tempos. O capítulo 2 de Joel é retificado por Pedro no capítulo 2 de Atos, como tendo ali no dia de Pentecostes se cumprido parte desta profecia do derramamento do Espírito Santo. Nós podemos ver ali se cumprindo, segundo Pedro, hoje se cumpre essa palavra. Que palavra? Derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, se encontra no capítulo 2, versículo 28, do profeta Joel. Esta profecia que Joel, há milênios atrás, profetizou, se cumpriu no dia de Pentecostes, e muitas outras profecias que faz alusão a um dia específico que ocorrerá sobre toda a humanidade. E que dia é este? O dia do Senhor. O dia em que o Senhor virá a este mundo para fazer juízo, para trazer juízo, para cobrar aos homens, mediante a sua inércia, a sua palavra e a sua vontade, aos homens ignorarem, louvado seja o nome do Senhor, a existência dele, ou seja, a existência de Deus. O capítulo 2 começa dizendo no livro de Joel que nós
devemos tocar a trombeta em Sião e dar o alarme no Monte Santo. Trema todos os montes da terra, porque o dia do Senhor vem e já está perto. E o versículo 2 ele diz: será dia de trevas e dias de escuridão, dias de juízo que está para vir sobre toda a humanidade. Louvado seja o nome do Senhor. Mas nós temos a viva esperança que nos prometeu o Senhor Jesus Cristo. Nós que o recebemos como Senhor e Salvador das nossas almas, aceitamos o seu sacrifício na cruz do Calvário, estamos debaixo da cobertura do Altíssimo, e nós temos a promessa dele, aleluia, que nós seremos salvos. Você pode glorificar a Deus por isso? Aleluia. Esse versículo especificamente do capítulo 3, versículo 14, segundo estudiosos da Bíblia, ele faz alusão ao capítulo 14 de Zacarias, que fala de um dia específico. Esse multidões que se encontram no vale, aguardando a decisão de Deus. Esse versículo especificamente é para um dia específico, e ele se trata, segundo estudiosos da Bíblia, da mesma coisa, da mesma profecia que profetizou Zacarias. É a mesma que Joel, inspirado pelo Espírito de Deus, ele profetiza, louvado seja o nome do Senhor. O versículo 12 diz: suscitem-se as nações e subam ao vale de Josafá, porque ali me assentarei. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui há uma especificação, há um vale, há um nome, e vale Josafá. Não, estudiosos já buscaram esse vale em Israel e eles dizem que nunca houve um vale especificamente com esse nome. O vale de Josafá. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A gente não sabe se houve na época de Joel algo específico que ocorreu para que o profeta Joel pudesse especificar um vale que tivesse o nome dele, mas a realidade é que não existe, não houve um nome de um vale que recebeu o nome de Josafá. O que eles dizem é que o significado do nome de Josafá no hebraico, que faz o sentido dessa palavra, porque o significado no hebraico de Josafá é Deus é o juiz, ou Deus julga. Louvado seja o nome do Senhor. Então, se nós pegarmos o significado do nome Josafá e trocarmos, nós vamos ter aqui o vale do juízo. O vale aonde Jeová julgará os povos e as nações. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E esse dia acontecerá, louvado seja o nome do Senhor, quando Cristo vier dos ares, aleluia, como diz a profecia de Zacarias capítulo 14, e pisar sobre os montes, pisar sobre o monte das oliveiras, e diz a palavra que uma banda repartirá para um lado, para a direita, e outro para a esquerda, e se abrirá ali um grande vale, que segundo eles é o vale de Cedron, que é um vale também pelos judeus denominado como o vale de Josafá, ou como o Vale dos Reis. Esse Vale de Cedron, aonde ocorrerá esse grande confronto que nós conhecemos como a grande batalha do Amargedon. Louvado seja o nome do Senhor. Esse é o significado literal, louvado seja o nome do Senhor, desta profecia de Joel, segundo os estudiosos da Bíblia. Se trata da mesma profecia que Deus deu a Zacarias. É a mesma coisa, está se falando de um dia específico aonde Deus virá para exercer juízo sobre todas as nações da terra. Louvado seja o nome do Senhor. E nós devemos ter isso em mente. Todos nós que somos servos do Senhor, haverá o dia do juízo e ele se aproxima.
O juízo de Deus sobre todas as nações da terra, sobre todos os homens que ignoraram, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. A palavra de Deus, a promessa de Deus, aleluia, que viveram distantes da vontade de Deus para as suas vidas. Haverá o dia da prestação de contas. Aleluia, aleluia. Desculpe se eu molhar minha garganta aqui, irmão, que ela resseca. Eu começo a falar. Agora, há outro aspecto também dessa profecia. Há outro aspecto dessa palavra de Joel. No sentido espiritual. Ela para nós traz um sentido espiritual para os nossos dias. Por quê? Porque todos nós nos encontramos em um vale. Louvado seja o nome do Senhor. Tem como colocar aqui a tradução de vale, Márcia? Vamos ver aqui a tradução. Eu sei que todos sabem. Alguns já conhecem o que significa um vale, mas vamos ler aqui. Louvado seja Deus. Os vales são geralmente formados por atividade fluvial, onde a ação da água corrente causa a erosão do terreno. No entanto, os vales podem ser formados por outros processos geológicos. Aleluia. O vale é um grande acidente geográfico cujo tamanho pode variar de uns poucos quilômetros quadrados a centenas de metros, milhares de quilômetros quadrados de área, e tipicamente uma área de baixa altitude cercada por áreas mais altas, como montanhas ou colinas. Louvado seja o nome do Senhor. Quando nós falamos então de vale e aplicamos isso para o sentido espiritual, nos arremete a vale, a declínio, aleluia, a momentos de declínio, aleluia, de dificuldades, de lutas para cada um de nós. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E, segundo a tradução, é uma área baixa cercada por montanhas, cercada por montes. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. O mundo é qualificado, o mundo em que nós vivemos é qualificado como um vale. E nós podemos ver no Salmo 121, por exemplo, o salmista, quando ele expressa o salmo dentro do significado que nós acabamos de ler de vale, ele se encontra dentro de um vale. Quando ele diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Se ele ergue os olhos para os montes, ele se encontrava em um lugar baixo, olhando para cima, para os montes que o cercavam. E ele diz: de onde me virá o socorro? E ele diz: o meu socorro, ele vem do Senhor que fez os céus e a terra. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero trazer esse vale, comparando ele ao mundo em que nós vivemos hoje. Um mundo de adversidades, um mundo de batalhas, onde todos os dias nós temos que tomar as decisões certas, mediante aquilo que nos é apresentado. O salmista, ele diz: Deus não deixará vacilar o meu pé, o teu pé. Aquele que te guarda não tosquenejará. Aleluia. O salmista pede por socorro. Ele se encontrava em uma situação, ou ele expressa a quem se encontrar em uma situação, porque ele diz: não deixará vacilar o teu pé. Ele não está falando dele, ele está falando para outra pessoa. Ou seja, uma pessoa que talvez possa se encontrar em um momento difícil, em um momento de instabilidade, em um momento de luta na sua vida. Ele diz: olha, decida continuar acreditando no Senhor, ainda que você esteja passando por momentos assim na sua vida. Não desista, tome a decisão certa. O Senhor é contigo, aleluia. Ele está contigo nesta noite. Aleluia, aleluia. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. E neste mundo é assim.
Nós estamos em um grande vale. E as situações se levantam contra as nossas vidas. Nós cristãos que já tomamos uma decisão firme e certa na nossa vida. Mas nós estamos em um vale que a todo momento, que eu comparo com esse mundo, que nós temos que tomar decisões. Decisões de seguir ou de parar. Há muitos que tomam a decisão ao contrário, de voltar para trás, de desistirem. Aleluia, estão tomando a decisão errada. É preciso crente no Senhor Jesus. Eu estou falando a crentes nessa noite que já tomaram uma decisão ao lado do Senhor. Prossiga. Você tomou a decisão certa. Diante dessa adversidade em que se encontrava o salmista, ele decide, mesmo em tempos estáveis em que ele estava passando e enfrentando, no momento da sua vida especificamente, ele decide continuar acreditando em Deus, na sua presença, no seu poder, na sua providência. Aleluia! Louvado seja o nome de Jesus Cristo nesta noite. Aleluia, 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 aleluia. E arremete também àqueles que conhecem o Evangelho de Cristo. Eu quero falar àqueles que se encontram no vale, assim como nós, porque nós, como cristãos, estamos em um grande vale, juntamente com todos aqueles que ainda não tomaram a decisão de estarem ao lado de Jesus. A palavra do Senhor nos fala de um dia em que o Senhor virá para buscar o seu povo, para buscar a sua igreja. Aleluia! Para buscar aquele que é fiel à sua vontade e à sua palavra, aquele que perseverou até o fim. Aleluia, que caminhou no vale, que passou por lutas, que passou por nebulosidades, mas perseverou, foi até o fim. E é isso que nós queremos, nós desejamos chegar até o fim. Esse é o nosso propósito, esse é o seu propósito, tem que ser o seu propósito, tem que ser a sua decisão e a sua convicção. Eu vou até o fim, não importem as circunstâncias, não importem as instabilidades da vida, eu vou perseverar. Isso é uma decisão. Glória a Deus, glória a Jesus. Glória a Jesus. E aqueles que caminham conosco que não tomou uma decisão ao lado de Jesus. Aleluia. Ele está à porta do teu coração nessa noite. Talvez por essa palavra que você está ouvindo, ou por muitas outras que você já ouviu sendo pregada, o convite feito por Jesus Cristo para que você, nesse vale em que nós estamos vivendo, tome a decisão correta e certa na sua vida, de aceitá-lo como Senhor e Salvador da tua alma, de recebê-lo, aleluia, como teu Senhor. Sem Jesus, nós não somos nada. Sem Jesus, nós estamos condenados. Aleluia, aleluia. Eu costumo dizer que nós, cristãos, seres humanos, que concordem com o Evangelho ou não concordem com o Evangelho, que não sejam cristãos, eu costumo dizer que o ser humano não tem escolha. O ser humano não tem escolha. Ou você é escravo do pecado para a morte eterna, ou você se faz escravo, mas Jesus não nos chama de escravos, né? Ele nos chama de filho, e ele diz por que ele nos chama de filhos. Ele diz que o filho tem herança, o servo não. A palavra servo no original grego vem de doulos, que significa atado a grilhões. Uma pessoa que está atado a grilhões, ela não tem vontade própria. Ela não faz o que ela quer.
Aí Jesus chega para os seus discípulos e diz: eu não vos tenho chamado mais doulos, mas tenho vos chamado filhos. E ele diz: porque o filho tem herança, o servo não. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus fala sobre um jugo que está sobre as nossas vidas. E todos nós sabemos o que significa o jugo. O jugo é aquela canga que é colocada sobre o pescoço dos dois bois, para que eles andem em compasso, nenhum e nem outro se adiante mais, ou vá para a direita e vá para a esquerda. Eles caminham em linha reta, arando a terra. Ou seja, o jugo fala sobre uma submissão. Aleluia. Uma submissão a Cristo também. E Jesus diz: o meu jugo, ele é suave. O meu fardo, ele é leve. Mas é leve por quê? Porque é fácil? Não, não é fácil servir a Deus como a Bíblia manda que nós venhamos a servir. É difícil. É difícil a gente cumprir os mandamentos do Senhor. É difícil para o homem que anda na carne. Louvado seja o nome do Senhor. Mas Jesus diz: o meu jugo é suave e o meu fardo ele é leve. Por quê? Porque te traz alegria. Quando você se submete à vontade de Deus, quando nós nos submetemos à vontade de Deus, quando você, amigo e irmão, se submete ao mandamento do Senhor, aleluia, e você cumpre a vontade de Deus, aquilo te traz paz, aquilo te traz alegria, aquilo te dá prazer, porque você diz: eu consegui cumprir o que o Senhor mandou. Isso não significa que nós somos perfeitos e vamos fazer tudo certo, vamos errar, mas quando nós conseguimos vencer a nossa vontade para fazer a vontade de Deus, isso nos proporciona prazer espiritual. E eu acredito particularmente que essa suavidade do jugo de Jesus se refere a essa paz, a essa alegria que nós temos. Mas será que nós temos liberdade? Será que nós temos liberdade de fazermos o que nós queremos? Não temos, não. Porque se nós não vivermos segundo os mandamentos que o Senhor nos deixou por intermédio da sua palavra, e vivermos uma vida dissoluta fazendo o que nós queremos, achando que estamos enganando a Deus, estamos só enganando a nós mesmos. Porque a Deus ninguém engana. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus nessa noite. Ou estamos debaixo da lei de Cristo, ou estamos debaixo da lei do pecado. Mas graças a Deus que Ele nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode glorificar a Deus aí na sua casa? Você pode glorificar o nome dEle aí na sua casa nessa noite? Dá um glória para o nome dEle. Aleluia. Deus é fiel. Deus é fiel, Deus é fiel. Eu separei aqui mais 2 vales dentro da Bíblia que eu queria aplicar dentro dessa palavra, sobre o vale, no vale da decisão. E quando eu digo no vale da decisão, estou dizendo no vale que é esse mundo em que nós vivemos. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Eu quero ressaltar um vale que se encontra no livro de Gênesis, capítulo 11, do versículo 1 ao 9, que é o vale de Sinear, aonde os homens se reúnem para construir uma torre e que essa tocasse os céus. A palavra de Deus vai dizer que Deus desce dos céus para ver a construção dos filhos dos homens. E algo interessante a se ressaltar é que, embora aqueles homens estivessem construindo aquela torre em oposição a Deus, ele especifica algo de extrema importância. E sempre que eu leio essa palavra,
Isso me vem ao coração. Deus fala assim: desçamos e confundamos, porque um só é o povo, e um objetivo só eles têm, e agora nada impedirá que eles consigam realizar o intento do coração deles. Eu sei que fugi um pouquinho daquilo que eu ia aplicar, mas eu quero ressaltar isso aqui, sobre a união. Olha o que Deus fala: embora aqueles homens estivessem construindo algo para se opor a Deus, Deus, ele ressalta isto. Ele diz, eles vão conseguir, porque eles estão unidos e estão no mesmo propósito. Olha só como é importante a união e a determinação e um só propósito quando nós colocamos diante do Senhor no nosso coração. Aonde há divisão, há o fracasso. Aonde há a divisão, não há prosperidade de Deus. Eu queria ressaltar isso aqui. A história diz que os homens, a Bíblia só especifica isso, que os homens quiseram construir aquela torre para tocar ao céu, mas quando nós cavucamos essa história, nós vamos ver que Nimrod queria construir essa torre para afrontar a Deus, para se opor a Deus, e o fracasso veio sobre todos eles, porque quem pode se levantar contra Deus? Quem pode vencer a Deus? Quem pode impedir os seus desígnios e a sua vontade? Ninguém. A gente só tem que se submeter àquilo que Ele quer, aleluia. Ou a gente se submete àquilo que Deus quer para as nossas vidas, ou as coisas não fluem, não acontecem. E quantos homens nesse grande vale que é o mundo, que nós estamos especificando dentro dessa palavra nessa noite, se encontram dessa maneira, se opondo a Deus, tendo atitudes de escárnio e de zombaria àquilo que faz alusão a Deus. Quantos homens na terra estão banalizando aquilo que é sagrado? Foi falado aqui na escola dominical, na domingo passado, sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo. E quantos têm banalizado as coisas de Deus e têm brincado no mundo com as coisas de Deus? Assim como esses homens que acharam que podiam se opor a Deus e saírem impune. Querido irmão, cuidado. Querido amigo, cuidado, aleluia. Se você não quer nada com o evangelho, existia um hino que a minha avó gostava muito de cantar. E ele dizia assim: se essa obra é de Deus, ela não pode parar. Tira a mão do meio, se não vai se machucar. Fica de lado, deixa eu passar. Ou seja, querido irmão, se você não quer ser crente, querido amigo, nós queríamos muito que você conhecesse e recebesse Jesus como seu Salvador. Mas se você não o fez, e se você não tem esse desejo, então não brinque com o sagrado. Não brinque com Deus. Aleluia. Aleluia. O juízo virá sobre aqueles que se opõem a Deus, que se levantam contra Deus. O mundo está assim hoje, nesse grande vale em que nós estamos passando, àqueles que se opõem a Deus, que estão se opondo a Deus. Não faça isso, aleluia. Se renda ao Senhor Jesus Cristo, só Ele pode te salvar, aleluia. Ele pagou um alto preço na cruz do Calvário, e o preço foi o sangue que Ele verteu lá para nos purificar. A todo aquele que crê, a todo aquele que se arrepender dos seus pecados, tome essa decisão. Essa é a decisão certa. Não a decisão de se opor a Deus, mas a decisão nesse vale de se entregar por inteiro, de entregar a sua vida nas mãos do Senhor Jesus Cristo.
Glórias a Deus. Glórias a Deus. Aleluia. E o outro vale nessa noite, que eu queria ressaltar, se encontra no livro de Samuel. Esse vale é muito conhecido. Existem outros, mas eu não vou me estender muito por causa do horário. É o Vale de Elá, ou o Vale do Carvalho. Quando nós lemos na Bíblia, acho que está diz o Vale do Carvalho. 1 Samuel 17, de 2 a 3. Fala sobre o Vale do Carvalho. Está escrito lá assim, pelo menos eu li na Bíblia assim. Mas também conhecido como Vale de Elá. Porém, Saul e os seus homens e Israel se juntaram e acamparam-se no Vale do Carvalho. Aqui na tradução nos traz o Vale do Carvalho, mas também conhecido como Vale de Elá, onde se deu a grande peleja. A grande peleja não. Aonde se deu a afronta daquele gigante Golias contra o povo de Israel, contra os exércitos de Israel. E nós vemos que os soldados experientes de Israel estavam amedrontados, ficaram acuados diante da afronta daquele gigante. Aleluia! E nós vemos o decorrer da história que Deus usa aquele menino inexperiente, mas que tinha vivido as suas experiências no particular. Deus usa aquele menino para derrubar aquele gigante, para mostrar que só o Senhor é Deus. Que Deus não precisa da força do homem. Deus não precisa do intelecto do homem. Quando Ele quer fazer, Ele faz mesmo, ponto, acabou. Aleluia. Deus é assim. A última palavra não é do homem. A última palavra, querido irmão, não é do médico. A última palavra não é do advogado. A última palavra é de Deus. Deus tem em suas mãos as nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. E como esse gigante que se levantou para afrontar o povo de Israel, muitos outros gigantes na nossa época têm se levantado contra o povo de Deus agora especificamente. Aleluia. E há um gigante terrível que tem afrontado o povo de Deus nesses dias, e ele se chama o gigante da imoralidade e da sensualidade. Esse gigante tem bramado contra o povo de Deus, contra a igreja do Senhor. Aleluia! E nós precisamos, amados e queridos irmãos, vigiarmos. Há muitos sendo levados por esse gigante. Há muitos aceitando a afronta desse gigante nesses dias atuais. Louvado seja o nome do Senhor, contra a igreja do Senhor Jesus. Quer ver outro gigante que nós temos e que é um dos mais terríveis, que nos afronta todos os dias, é o nosso eu. O gigante da nossa própria vontade, do nosso próprio orgulho. Isso é um gigante terrível que tem afrontado muitos nesses dias. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. O cristão, quando ele toma a decisão de aceitar a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, ele cria muitos inimigos. Ele ganha, melhor dizendo, ele ganha muitos inimigos. E muitos pensam que o principal inimigo do ser humano é o diabo. Não é não. Ele é um dos inimigos do ser humano. O diabo não tem poder sobre a vida do crente, sobre a nossa vida. A Bíblia vai dizer que Satanás ele anda ao nosso derredor, bramando como um leão. Mas por que ele anda ao derredor? Porque ao nosso redor está o anjo de Deus. Aleluia. Então ele não pode nos tocar
se nós não dermos brecha, aleluia, ou se Deus permitir, porque você pode ser crente fiel e o inimigo pode vir te tentar. Ele pode vir te afrontar, se Deus permitir. Agora, existe outra forma, se nós dermos brecha para ele agir em nossas vidas. Essa é outra forma, mas fora isso, Satanás só usa as circunstâncias, os outros gigantes que nós enfrentamos todos os dias da nossa vida para nos atingir. Ele não pode nos atingir, mas ele usa as circunstâncias que nos cercam para nos atingir. E nós, diante dessas situações, precisamos sempre tomarmos a decisão certa, de não cedermos aos seus convites, a não cedermos à sua afronta. Outro inimigo do ser humano é a carne. Louvado seja Deus. É a concupiscência dos olhos. Todos os dias, nós somos atacados por esses gigantes que nos afrontam e tentam fazer com que nós venhamos a tomar a decisão de abandonarmos tudo, deixarmos o que um dia de tão precioso nós abraçamos na nossa vida, que foi o Senhor Jesus Cristo, e nos afastarmos da sua presença e da sua vontade para as nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. O dia do Senhor se aproxima. Jesus está às portas para buscar o seu povo. Para nós, ele virá como o justificador, como o advogado, por intermédio de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Mas para aqueles que ignoraram a porta que ele abriu para a humanidade, a porta é quem? É Jesus. Foi uma grande porta que foi aberta para a humanidade neste vale, para que você pudesse encontrar descanso, para que você pudesse encontrar refúgio, para que você pudesse encontrar paz e, acima de tudo, para que você pudesse encontrar a salvação para a sua alma e para a sua vida. Oh, glória! Obrigado, Senhor, por essa misericórdia. Obrigado, Senhor, pelo teu sacrifício na cruz do Calvário. Você pode erguer as suas mãos aí na sua casa, onde você está agora, e adorar a Jesus e dizer a Ele mais uma vez: obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, pelo teu sacrifício. Obrigado porque tu vieste a esse mundo e se entregastes por nós na cruz do Calvário. Oh, glória! O que seria de nós nesse vale se não fosse Ele, se não fosse o sacrifício dEle? E a decisão que, louvado seja Deus, você e eu tomamos de recebê-lo como nosso Senhor e Salvador. Oh, glória! Essa é a decisão mais acertada que você tomou na sua vida. Não desista dela, ainda que os problemas se levantem, ainda que os gigantes se levantem, ainda que as circunstâncias não sejam favoráveis. Continue, foi a melhor decisão que você tomou, de aceitar a Ele, Jesus, como seu Salvador. E a você que caminha conosco neste vale, neste mundo, meu irmão, o mundo passa com as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus, este permanece para sempre. Oh, glória! Oh, glória! Oh, glória! Louvado seja o nome do Senhor. Então nós falamos de 3 vales aqui, e de decisões diferentes. O vale em que os homens se levantam e se opõem a Deus. E nós não temos visto nada de diferente nesse vale do mundo, que é o mundo hoje.
Pessoas tomando decisões erradas nas suas vidas vão sofrer as consequências. E há pessoas nos nossos dias tomando decisões erradas na sua vida e vão sofrer as consequências. Você pensa que não? A Bíblia é tremenda. Ela tem resposta para tudo, irmão. O que você precisa? Qual é a resposta que você precisa? A Bíblia tem. A palavra de Deus tem. E ela diz assim: Deus, não vos enganeis. Deus não se deixa escarnecer. Pois aquilo que o homem plantar, isto é o que ele vai ceifar. Glória a Deus. Você pode ter plantado muitas coisas ruins. Eu creio assim. Talvez você possa não acreditar assim, eu respeito. Mas eu creio assim. Você vai colher as consequências das suas decisões e das suas atitudes. Deus vai te perdoar. Deus vai me perdoar, Ele vai me lavar, Ele vai me purificar. Mas nesse vale que nós estamos, nós temos que tomar muito cuidado com determinadas decisões que nós tomamos em nossas vidas. Porque há muitas dessas decisões que nós tomamos que nós vamos colher resultados dela na vida. Não tem jeito. Glória a Deus. E você tem que ser homem, e você tem que ser mulher de Deus, para assumir aquilo que você decidiu. A vida é assim, é feita de decisões, e cada um, amado e querido irmão, é responsável pelas atitudes que toma. A Bíblia diz: o pai não leva o pecado do filho, nem o filho do pai. Cada um responde por si. Então, cuidado com as suas decisões, que eu também estou falando para mim mesmo, que eu possa tomar cuidado com as decisões que eu tenho tomado nesse grande vale que é o mundo, porque as propostas são muitas. As propostas mundanas, o mundo em si, há muitas ofertas para desestabilizar o crente, para fazer o crente desistir da melhor e da maior decisão que ele tomou na vida dele, que foi aceitar Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, o Salvador da nossa alma. Pedro disse: para onde iremos nós, Senhor? Só tu tens palavras de vida eterna. Não bote as suas esperanças nesse mundo. Não bote as suas esperanças na sua riqueza. Não bote a sua esperança na sua empresa, no seu dinheiro, no teu nome. A Bíblia diz que o mundo passa com as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus é este que permanece para sempre. Porque no mundo tudo passa, a fama passa, o dinheiro acaba, aleluia. A glória desse mundo é passageira, mas a glória que Cristo nos dá, ela é eterna. Então busque, amado irmão, busque, querido amigo, que ouve essa programação nessa noite. Procure a glória, não que venha dos homens, mas a glória que venha do céu. Aleluia. Oh glória. Aleluia. Aleluia. A glória do mundo passa. Tudo vai passar. A beleza acaba. Os amigos vêm e vão. Aleluia. A saúde hoje nós temos, amanhã nós podemos não ter. É assim o mundo. É assim nesse vale. Aleluia.
Glória a Deus. Hoje eu estou aqui pregando essa palavra para você, mas amanhã não sei se estarei mais aqui. Só Deus é quem sabe. Então, agradeça a Deus por esse dia. Agradeça porque você levantou nesta manhã, porque você está ouvindo no final desse dia essa palavra, porque Ele, o Senhor, quis isso. Oh, glória. Oh, Deus, Tu és fiel, Tu és maravilhoso. Eu não sei o que você está precisando, o que você está enfrentando, qual é o seu anseio nessa noite, querido irmão. Mas eu quero dizer que Deus tem poder para suprir a tua necessidade nesse vale. E talvez você possa estar enfrentando um vale espiritual, um vale também na área sentimental, na área financeira. Aqui no mundo é assim. Jesus não enganou ninguém. Jesus disse, no mundo, tu vai ter uma afliçãozinha, né, Isaías? Vai ter uma afliçãozinha, Isaías, uma vez ou outra, não é isso, Dino? Uma vez ou outra você vai ter uma aflição. Não. No mundo tereis, plural, aflições, plural. Não é uma, nem duas, são várias. Como nós falamos aqui nessa noite, com a ajuda do Senhor Jesus, o crente tem muitos inimigos, então por aí você tira. Aí por que o crente, esses crentes só falam de prova, de luta? Pois é, irmão, quando você vira crente, você arranja um monte de inimigo. Onde que você, que é uma pessoa que tem uma pancada de inimigo, vai ficar tudo bem toda hora para você? Vai nada, meu irmão. Quando tu sair de uma, já vem outra de cá. Oh, glória, é assim, aquele ditado que diz, né? A gente tem que matar um leão todos os dias, meu irmão. Quando a gente pensa que a gente vai ter um sosseguinho, daqui a pouco se levanta, só o sangue de Jesus. Manda fogo, Jeová. Aleluia. E a gente tem que ficar clamando o nome de Jesus o tempo todo, meu irmão. Mas ele disse assim, ó, nós temos essa promessa, nunca esqueça disso, que nesse vale que você está passando, que é este mundo em caminho para o céu, ou algum vale específico que você esteja vivendo na sua vida, ainda que seja o vale muito difícil que você esteja enfrentando, você não está só, não está. Estou contigo todos os dias, até a consumação dos séculos. O salmista Davi disse, ainda, ele não disse que estava, ele falou que se houver uma probabilidade, vamos dizer assim, ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Diga aí na sua casa, Deus está comigo. Deus está conosco aqui nessa noite. Deus está conosco e é por isso que nós estamos prevalecendo e é por isso que essa igreja está de pé, é por isso que você está aqui nesta noite, é por isso que você ainda não desistiu, é por isso que você ainda está aí glorificando, apesar dos pesares, você ainda está de pé na presença dEle, é porque Ele é a nossa fortaleza. Que Deus abençoe o teu lar, que Deus abençoe a tua família, que Deus abençoe a tua vida, que Deus te cure de todas as enfermidades, que Deus jogue por terra todas as barreiras que se levantem contra a sua vida, que Deus fortaleça nessa noite o teu espírito, o meu espírito, que Deus fortaleça a minha fé e que Deus fortaleça a tua fé, que Deus entre com providência nesta noite no teu lar e sobre a tua vida, em nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, irmão. Eu acredito que Deus de alguma maneira falou ao teu coração nessa noite, porque falou ao meu aqui. Obrigado, Jesus. Obrigado, pastor Juan.